18h30, Radar de Notícias de volta ao vivo pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, também pela Viva HD no 508, pelo Facebook, pelo YouTube e na mão de vocês todos os celulares. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, a sua denúncia para o WhatsApp 99507-6900, 18h30, e agora gentilmente nos atende o vereador Edmilson Souza, ele que também é professor de História, pedagogo e advogado, vai bater um papo com a gente aqui sobre a política local, mas também vamos tocar num assunto que está todo mundo conversando, que é sobre esse conflito entre Israel e Palestina. Edmilson, obrigado por nos atender, cara. Obrigado aí pelo convite, Guto, agradecer aqui toda a equipe, enfim, essa casa aqui é um espaço que eu tive a oportunidade de participar diversas vezes aí, com o Pedro, é a primeira vez que eu estou retornando aqui, saudar todos vocês e fico feliz que vocês, toda a equipe, estão dando sequência aí a esse legado, com certeza, de um dos maiores comunicadores que a cidade já teve. O Pedro Notaro comentava sempre sobre o Edmilson Souza, que convidava sempre para vir aqui também, porque um vereador, na opinião do Pedro, confessava para a gente, não falava isso no ar, porque ele sempre tem que manter a isonomia. Claro. Mas fala, pô, é um dos melhores vereadores que a Câmara Municipal tem, o Edmilson está lá na oposição, fazendo seu trabalho de fiscalização. Edmilson, antes de mais nada, você teve eu sei que é uma questão íntima, até pessoal, que é um problema de saúde, mas as figuras públicas, como é Lula, Bolsonaro e Edmilson Souza aqui na cidade de Guarulhos, às vezes a nossa vida privada ela acaba despertando o interesse das pessoas. Você teve um pequeno problema de saúde, está recuperado, está de volta ativa, está mais ou menos, como é que você está? Não, a audiência quer saber, mandaram perguntar. Não, estou medicando ainda, estou me recuperando, não voltei 100%, estou voltando meio período. O que eu tive, na verdade, foi uma hemorragia, um sangramento no intestino, e perdi muito sangue, demorou o processo de internação, começou no sábado, eu só fui internado na madrugada de terça-feira, por conta de uma recusa, infelizmente, do hospital. E isso acabou me acarretando aí uma anemia e uma baixa aí, grande na hemoglobina, né? E que a gente está tendo que repor aí com medicação. Mas enfim, tô bem, tô agora acompanhando 2 vezes por semana, tenho que ir ao hospital para tomar uma medicação intravenosa, que precisa de um acompanhamento, mas já estou bem, não estou ainda 100%, mas estou retornando, agradeço a preocupação sua, de diversas pessoas que nos mandaram mensagem lá nas redes sociais, mas estou bem, estou me recuperando, graças a Deus. E fora, que é assim, quando aconteceu no sábado, a gente não publicou automaticamente, porque nem eu sabia o que era e qual que era o tamanho da extensão do dano e da gravidade disso. Então a gente optou, depois de ter um parecer médico, aí a gente divulgou nas redes, porque é assim, mas Pedro, você foi na sessão ainda, né? Na segunda eu tive na sessão. Foi uma sessão, inclusive, o prefeito Guts foi uma sessão atípica, o prefeito foi, depois entrou a discussão da marcha da maconha, depois tinha uma outra discussão que eu não me lembro, um outro tema polêmico lá, e eu acabei ficando a sessão inteira, mas já não tinha condição mais. Quando eu fui socorrido depois da sessão, no hospital, a pressão estava 7/5, se eu não me engano. Então estava muito baixo. Mas agora tô bem, e tomar medicação aí, seguir a orientação médica e a vida vai voltando aos poucos. Mas não está jogando futebol ainda não? Não, ainda não. Mas em breve, às terças-feiras do nosso futebol, em breve voltarei. Bom, mas está feliz porque é São Paulino, né? Fora de campo. Aliás, assisti a final contra o Flamengo nessas condições, né? Com a saúde debilitada, mas deu para comemorar, mais contido, mas deu para comemorar o título. Eloy Silva, Radar, a voz de Guarulhos. Obrigado, Eloy Silva. Edmilson, como é que você está observando a cena política da cidade de Guarulhos? O projeto recente, aliás, não teve sessão hoje por quê, Edmilson? Na verdade, 2-2 ou 2-1 se encerrou por falta de quórum. Eu acho que poderia ter ali uma tolerância de pelo menos 5 minutos, 10 minutos, que os vereadores às vezes chegam na casa, chegam até antes, mas entre o estacionamento chegar, pessoas querem conversar, despachar alguma coisa, entregar um documento. Eu, particularmente, fui contra esse encerramento prematuro. É óbvio que acaba tendo esse impacto de termos um feriado amanhã, mas eu acho que a gente está lá para trabalhar e eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que as sessões têm que acontecer porque a população espera que a gente esteja lá todos os dias, mas em especial às segundas
e quartas-feiras. Né? Eu concordo com o vereador em parte, mas também está marcado às 14, o vereador tenta chegar um pouquinho antes, às 13h30, para poder chegar no plenário às 14. Sim. Também tem esse outro lado, né? Importante também ter essa contrapartida, mas eu fico observando às vezes, não são todos, eu estou ali na Câmara Municipal, especialmente toda segunda e quarta, a gente vê na eleição o vereador se matando para conquistar o mandato, aí conquista o mandato, não vai na sessão, raramente vai na sessão, enfim, estranho. Mas enfim, o último projeto mais polêmico, que trouxe mais debate para a cidade, foi um projeto apresentado pela Prefeitura para retomar a gratuidade no transporte público para os idosos a partir dos 60 anos de idade. Isso foi interrompido lá em 2021 e eu lembro que no seu pronunciamento você tinha uma lista de votação, você falou, não vou expor ninguém aqui, mas você fez o alerta, como é que foi? Você votou favorável novamente, né? Na verdade o que acontece? Às vezes eu conto, óbvio, nosso partido, que é o PSOL, a gente conversa com outros vereadores de outras cidades e às vezes eu conto as coisas que acontecem em Guarulhos, tem gente que não acredita. Na verdade, seria comum que tivesse uma mudança no governo anterior, na questão da política da tarifa de idoso, e aí entra um novo governo e diz, olha, eu não concordo com isso, me posicionei nas eleições, apresentei um projeto e vou alterar. Isso é normal. Agora, mudar de opinião no mesmo governo, numa diferença de meses, como já aconteceu várias vezes, taxa do lixo está aí, passe livre, e agora a questão do idoso. O que aconteceu? Em 2021, dezembro de 2021, se eu não me engano, o prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto para penalizar os idosos. Os idosos tinham direito a partir dos 60 anos, o prefeito jogou para 65. Então, naquele período, quem estava completando 59 para 60 teria que esperar os 5 anos até 65. Mas as pessoas que já tinham esse benefício delas não foram tiradas, certo? Quem já tinha concedido, não. Por exemplo, tinha 63 anos, mas já tinha o benefício. Não, aí não tirou. Tá. Mas mesmo assim prejudicou quem poderia ter o benefício. E aí o que acontece? O mesmo governo que tirou é o governo que, faltando um ano para a eleição cravado, faltava aí, quando teve a sessão, um ano para a eleição, manda um projeto para poder voltar atrás e para conceder o bilhete a gratuidade a partir dos 60 anos. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem que fazer política de forma grande, não pode se utilizar a vida das pessoas, os benefícios, o direito daqueles que trabalharam, que lutaram, que estão chegando aí aos 60 anos. Não se pode brincar com isso, eu vou tirar para poder conceder só no momento eleitoral. Daqui a pouco, se a moda pega, vai começar a se tirar benefícios dos moradores da cidade e dizer, olha, quando chegar na eleição eu devolvo. É política ruim, é política, serve como mau exemplo, é a lei de Gerson, é do levar vantagem, sabe? Eu vou tirar, depois eu concedo. E eu fiz um discurso lá na tribuna dizendo, olha, eu tenho aqui a lista. Muitos que estavam lá comemorando, fazendo live, publicando, olha agora os aposentados terão direito a partir dos 60 anos, são aqueles mesmos que meses atrás tiraram o direito do aposentado, exatamente os mesmos. Então acho que política a gente tem que ter dignidade, altivez para fazer, a gente tem que ter, como diz aí no popular, vergonha na cara, porque eu me sentiria envergonhado de votar em algo que tira benefício, depois não, agora nós vamos votar e começar a fazer publicidade disso, como se eu tivesse participado ativamente dessa conquista. Então eu discordo da forma como foi feito, votei a favor para voltar esse benefício, que é um benefício importante. Tá certo. Produção, teve uma pergunta aí do telespectador do Cleiton Couto sobre a questão eleitoral, se o pessoal pensa numa candidatura própria, ou se quer unir a esquerda. Se você puder voltar aí para a gente passar aqui para o vereador Edmilson Souza. Enquanto isso, eu vou ler ali a Sônia Souza. Saúde continua com... Bom, vamos lá. Depois a gente vê a Sônia. Saúde continua com grandes dificuldades, principalmente para os trabalhadores. Edmilson Souza. Volta lá do Cleiton. Vereador Edmilson, o pessoal terá candidato próprio em Guarulhos ou uma aliança de esquerda é a saída mais provável? Cleiton Couto. Olha, eu tenho conversado com os nossos companheiros e companheiras do PSOL, porque eu acho que a gente vivenciou um período muito grave da política brasileira, onde nós tivemos a ascensão ao poder de representantes do povo, eleitos pelo povo, que não respeitam a democracia. Nós tivemos a chegada ao poder de gente que faz símbolo nazista, durante cerimônia oficial de governo, como vimos. Nós tivemos gente que chegou ao governo negando a ciência, dizendo que a Terra é plana. Então, ou seja, nós chegamos no fundo do poço.
E essas pessoas têm voto. Então você imagina, eu que sou professor, eu que estudei, que me formei, que valorizo a ciência e tal, ouvir um discurso desse de gente que está pedindo voto. Entendeu? Dizer, olha, a terra é plana. Ou outros absurdos, olha, a vacina vai virar isso ou vai virar aquilo. Então, esse momento da política brasileira, ele não passou. É óbvio que teve uma eleição nacional, ganhou-se um projeto mais do campo progressista, democrático, se derrotou um projeto do campo mais à direita e à extrema-direita. Mas continua esse risco, porque essas pessoas continuam se comportando e a gente tem visto elementos disso. O 8 de janeiro foi isso. Olha, que é aquilo? dando nome aos bois, vamos dizer assim, o Jair Bolsonaro ainda tem uma enorme popularidade, embora ele esteja inelegível por uma decisão do TSE, o bolsonarismo não acabou. O Jair Bolsonaro atraiu para si um movimento chamado bolsonarismo, assim como o PT tem o petismo, o Lula tem os seus seguidores, realmente as eleições municipais vão mostrar um raio-x, né? Como é que está essa situação. Mas, sem querer cortar a sua linha de raciocínio, você ia falando sobre sim, é isso. Então, ou seja, como nós vivenciamos tudo isso, a gente tem essa coisa muito pesada ainda no ambiente da política brasileira, de coisas como eu citei aqui, como você reforçou, nós não podemos jogar e entrar numa aventura. Em Guarulhos, o governo Guti não representa o campo de esquerda. O governo Guti, aliás, o Guti foi vereador comigo, poderia, e se elegeu pelo PSB, um partido do campo de esquerda, poderia se transformar, se tivesse política na cabeça, se tivesse a cabeça no lugar, numa das promissoras lideranças aqui no estado de São Paulo. Mas optou por fazer um governo falando mal do PT, nunca saiu do palanque, sempre foi isso. Fez agora uma movimentação péssima, eu falo isso lá na tribuna, em relação ao governo do estado. No governo do estado ele tinha um compromisso com o Márcio França, aí foi cumprir o compromisso, aí o Márcio França não ganhou a eleição, depois foi fazer um compromisso com o vice-governador Rodrigo Garcia, e não deixou a possibilidade de diálogo com as candidaturas do campo à direita, que ele se diz de direita, e o Tarcísio ganhou a eleição e ele ficou sem interlocutor nenhum na Assembleia Legislativa e nem no Congresso Nacional, porque não elegeu deputado estadual nem deputado federal. Esse governo é um governo que não nos representa, é um governo que não gosta de funcionário público, tá aí o piso nacional do magistério, não quer pagar. É um governo que não investe na ampliação da nossa rede de escolas, prefere privatizar e terceirizar, então nós somos contra. É um governo que trata o povo mais pobre da forma como eu falei, colocando a taxa do lixo para o povo pagar, colocando a questão, penalizando os idosos. Então é um governo que, na minha opinião, não é um governo popular, é um governo antipopular. Isso nos leva a uma responsabilidade. Nós que somos do PSOL, não podemos ter a nossa visão, dizer, olha, nós vamos querer sair candidato, o Edmilson vai ser candidato a prefeito, que é vereador, tem uma certa visibilidade na cidade. A gente tem que ter a cabeça no lugar. O que nós estamos defendendo é que haja uma frente de partidos comprometidos com um programa de governo com a cidade, que resolva os problemas, que indique a resolução dos problemas da mobilidade, que volte a investir em educação pública, que volte a valorizar o funcionalismo público, que volte a discutir a questão da moradia, que discuta o meio ambiente, que coloque Guarulhos de novo no cenário como o tamanho que a cidade tem. Então, ou seja, isso só é possível se nós tivermos uma unidade de força. É óbvio que o PT é o maior partido, então eu acho que cabe ao PT indicar esta candidatura a prefeito. Então a nossa estratégia é estar numa frente e o PSOL junto com o PT. Obviamente vamos fazer um apelo ao PDT, vamos fazer um apelo ao Solidariedade, vamos fazer um apelo aos outros partidos, ao PCdoB que já está numa federação, à Rede que está na federação com a gente, ao PV e outros partidos para poder termos uma frente aqui. Nelson Costa Medeiros, já está valendo a lei que dá passe do idoso grátis a partir de 60 anos? Sim, Nelson, já está valendo. Só não vejo, já foi publicado no Diário Oficial? Tem que publicar, eu não vi se publicou na sexta-feira. Mas após a aprovação na semana passada, tem que publicar. A sequência seria a publicação no Diário Oficial, a partir daquele instante já está valendo. Não é a partir de janeiro, já é a partir do momento da publicação no Diário Oficial, vou verificar e informo aqui, tá bom? Agora, Edmilson, 1845, você também é professor de história, advogado, é um estudioso, por que não dizer assim? E nós conversávamos hoje ali após a sessão que foi encerrada por falta de quórum na Câmara, sobre essa polêmica, na verdade esse conflito que está de alguma maneira abalando a todos, então está na mesa das pessoas, no dia a dia, na conversa,
que é o conflito entre palestinos e Israel, o Hamas e Israel. Qual que é a sua leitura sobre o que está acontecendo ali naquela parte do mundo? Olha, eu acho que primeiro, para entender, mais uma vez, olha, esses novos tempos no Brasil de fake news, hoje você entra na rede social, tem um monte de especialistas em política e geopolítica especializado na questão do absurdo associar isso à direita, esquerda, a Lula e Bolsonaro. Não façam isso. É fora de conhecer a realidade, de ler um pouco. Na verdade, existe um conflito, que é um conflito histórico. Nós temos um acordo que foi feito entre o Estado de Israel e com a autoridade nacional palestina. Isso foi feito um acordo de se ter um território destinado ao povo palestino, que a origem é lá, e ter um território destinado, isso lá em 1948 que se criou, se deu essa solução de ter um Estado de Israel ali. E anos depois se teve esse compromisso que foi firmado e as partes assinaram. O que nós vimos depois disso foram agressões. Na verdade, a diminuição do espaço e colocando o povo palestino apenas na faixa de Gaza é um dos problemas. Aí tem muita gente que fala, mas você está falando isso? Você está defendendo, então, o que os palestinos estão fazendo? Não, não falo nem os palestinos, eu falo o Hamas. Eu estou contextualizando para a gente entender que não é um conflito de solução simples. Nós temos um arsenal bélico, um poderio bélico do Estado de Israel que é muito grande. A gente se informar sobre essa guerra com veículos de comunicação, salvo raras exceções, as grandes redes de TV brasileira têm uma cobertura totalmente parcial sobre o conflito. Eu não estou dizendo que não tenha que combater os atos de terrorismo, nós lutamos pela paz, eu acho que não pode ser o sem regra que está lá. Porém, eu acho que a gente tem que apontar, a cobertura que está sendo feita é uma cobertura muito tendenciosa. E por que essa cobertura é assim? Na verdade, nós sabemos o poder que tem e as ramificações que tem essa estrutura israelense no mundo inteiro. Tem poderio econômico. Então, ou seja, tem financiamento de publicidade, de propaganda de grupos econômicos que têm entre os seus sócios majoritários ligações com Israel. Então, é óbvio que isso vai pesar na hora. Ou seja, o terrorismo praticado contra o Hamas, contra as crianças e pessoas e civis israelenses no sábado é condenável, é terrorismo. E quando Israel também responde bombardeando 5 mil prédios em áreas civis, matando crianças palestinas, isso também é terrorismo. Isso também é uma forma é um crime contra a humanidade. Né? Falta ali um diálogo, na verdade. Hoje a faixa de Gaza, aquele povo, 2 milhões de pessoas, estão privados de sair, estão privados de água, de entrada de água, de alimentação, de cuidados médicos e tal. O que acontece? Isso é um ato de terrorismo também. Mas eles não podem responder com mísseis, com bombas. É óbvio que a gente não defende isso. Eu só estou dizendo que a Organização das Nações Unidas, as organizações internacionais e os governos internacionais têm que apelar para que o cessar-fogo tem que acontecer e voltar à negociação do ponto de vista de ter o Estado palestino, de ter a área destinada ao Estado palestino. É uma das condições para que essa crise se resolva. E os palestinos também reconhecerem a legitimidade de Israel ter o seu Estado judaico. A Autoridade Nacional Palestina reconhece. O Hamas não reconhece. Então, o Hamas que é um grande problema. Não, eles não reconhecem, mas a Autoridade Nacional Palestina, ela reconhece o Estado de Israel. Isso é fruto daquele acordo que foi assinado de reconhecimento do Estado. Eles reconheceram, mas em contrapartida, que Israel também reconheceria a Palestina como Estado. E não foi reconhecido até hoje, né? Bom, Edmilson, 18h49, sempre um prazer falar contigo. Aliás, a primeira vez que eu te entrevisto como jornalista, se eu não me engano, a gente está sempre conversando, trocando papo. Fica aí a expectativa para um próximo convite. Vamos ter que encerrar aqui, porque na sequência vem a Carla concluir os sorteios aqui para a audiência que está esperando. Muito obrigado pela sua presença. Bom feriado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição e vamos seguir aqui com essa importante meio de comunicação na cidade, que é o Radar de Notícias. Só registrar que o Dr. José Mário te mandou um abraço. Mande outro para ele, meu médico, me acompanhou aí. 18h50, Radar de Notícias, um rápido intervalo.